Bom dia a todos. Privilégio estar com vocês aqui nessa manhã, muito legal. Eu gosto muito dessa cidade e dessa região aqui, é uma região que me encantou há muitos anos atrás, quando eu nasci no Rio Grande do Sul, sou gaúcho, e a minha família toda migrou, foi para o Paraná, né, família de pai, parte de pai, agricultores e tudo mais, então foram para o Paraná e depois foram se espalhando no Brasil inteiro. Então eu tenho parente absolutamente em todos os estados, né? Meu sobrinho agora está morando em Florianópolis, né? Se eu tivesse vindo de carro, eu já ia fazer uma visita para ele e aproveitar pelo menos um pouquinho do cheirinho da praia, né? Eu fui criado no Rio, né, apesar de ser gaúcho, e sempre quando eu posso, ver a praia é maravilhoso, né? E a gente no Rio Grande do Sul, como vocês sabem, a gente não tem praia, né? Então a gente vem aqui e rouba um pouquinho da praia de vocês, e graças a Deus, porque Deus abençoa esse estado com uma das praias mais fantásticas que existem no planeta. Isso é muito legal. Então, é um privilégio estar aqui em Jaraguá do Sul. Eu conheci Jaraguá quando o Kleber veio morar aqui, né? A gente veio visitar. E aí a gente se encantou pela região e viu como essa região e vocês são um povo bastante trabalhador. E isso me surpreendeu muito, porque foi aqui que eu descobri que Carnaval era um feriado optativo, de acordo com a municipalidade. Que eu falei, Kleber, eu vou para tua casa no Carnaval. Ele, não, vem. Aí eu cheguei, só que ele não me avisou que aqui no Carnaval se trabalha, né? Eu falei, como assim você trabalha no Carnaval? Vocês estão malucos? Né? Não, é um feriado optativo e tal. Aqui se opta em não fazer isso. Depois eu descobri que no Rio Grande do Sul tem algumas cidades também que fazem isso, até próximo da cidade onde eu moro. Mas foi uma surpresa bastante interessante, aprendi bastante coisa, né? E pude ver assim como a cidade se desenvolve e tudo mais, isso é muito legal. Deixa eu me apresentar, pode dar uma passadinha aqui. Bom, meu nome então é Walter Doyle Wegermann. A origem ali pelo sobrenome vocês podem ver que é absolutamente, para não dizer totalmente alemã, né? Inclusive há cerca de uns 2 anos atrás eu então finalmente fui lá, dei encaminhamento para os papéis, fiz a minha cidadania alemã, né? Então ajuda muito, principalmente se você vai viajar para a Europa, é bem bastante legal. Sou casado com a Andréia, minha esposa, pai da Laura, né? E eu estou bem na fase aquela do pai, que tem uma filha de 16 anos de idade, quase completando 17 anos de idade. Então eu botei um arsenal dentro de casa, né? Convidei um grupo de amigos, né? Que mais ou menos tem a mesma idade das filhas, né? E a gente assim compartilha, né? O que você vai comprar hoje? Eu vou comprar uma R15. Compra 3, né? Então a gente está nesse movimento, né? Para o meu total desespero, minha filha falou para mim assim, pai, tu sabe fulano de tal que tem? Eu estou orando, mas então ora. Mas tu vai, ora de joelho, para que um milagre aconteça. Não sei quem assistiu o filme, eu acho muito bacana, né? Aquele filme dos Incríveis, né? Que aí o Senhor Incrível, que já não está mais naquela forma, né? Ele vai e sai daquele Fiatzinho apertado, aquele Fuca apertado que ele tem, né? E tem um gurizinho, né, que fica olhando para ele. E aí, então, ele sai daquilo ali, pum, fica grandão, né? E aí o gurizinho, ele olha para o moleque, que tá olhando, moleque? E o moleque fala, né? Não, um milagre, talvez, né? Então, eu olhei para ela e falei assim, vai nessa história do milagre aí, porque Deus vai ter que fazer uma obra grande no meu coração. Mas estou brincando, né? Todo mundo que já passou por esse momento sabe, né, como é que é isso e sabe como é difícil, né? Eu moro em Novo Hamburgo, então, no Rio Grande do Sul, morei a maior parte do tempo em Porto Alegre, há cerca de uns 4 anos atrás, 3 anos atrás, eu me mudei para Novo Hamburgo, eu quero contar um pouquinho dessa história, dessa mudança. Trabalho como professor universitário e como consultor, né, e de gestão educacional e de processos de TI, de tecnologia da informação, né? E descobri que eu tenho um colega professor aqui que também se chama Kleber,
né, que também é da mesma área. Isso é uma longa data, minha carreira se desenvolveu a partir disso, a partir da informática, né? Um pouco diferente do Kleber, quando ele contou que, professor, 6 meses já e eu não botei a mão para desmontar um computador. A minha experiência foi ao inverso, né? Eu olhava para o computador, eu vim de eletrônica, então gostava, amava eletrônica, montava circuito eletrônico, e um dia eu montei uma fonte de alimentação, para quem conhece, né, sabe como é que é esse processo. Montei a fontezinha de alimentação, né? Essa história, né, deixa eu abrir um parênteses aqui, eu conto sempre no primeiro dia de aula, como é que eu fui parar na informática. E aí, montei a fonte de alimentação e soldei, queimei, na verdade, né, a plaquinha, né, errada. Né? Você faz o desenho, bota um ácido e queima a plaquinha. E montei a placa errada. Né? Obviamente, o circuito não deu certo, mas ele fazia um barulhinho. Típico barulhinho que tem algo errado. Eu botava, ligava ali a fonte, era uma fontezinha bonitinha, estabilizada e tal. Eu botava lá na tomada, ela fazia zin. Eu falei, ai, Jesus. Aí tirava aquele negócio. Aí botava na tomada de novo, zin. Eu falei, mas que componente, bem idiota, né? Que componente que está fazendo esse barulho, né? Aí eu fiz aquilo, né, que todo moleque de 15 anos de idade faz, né? Peguei a fonte de alimentação, botei do lado do ouvido, né, com ela ligada, zin, bum! Explodiu o capacitor. Tinha um capacitor desse tamanho, explodiu. Lógico, no meu ouvido. Eu atirei aquele negócio, até hoje eu não sei onde é que foi parar aquela fonte de alimentação. Né? E eu falei, cara, esse troço de eletrônica é muito perigoso. Eu vou mudar de profissão ali. Acho que foi o meu primeiro plano B. E aí eu fui para a informática e foi assim que eu fui parar com a informática e com a tecnologia da informação. Né? E também sou pastor evangélico, né? Meu pai é pastor, eu nasci dentro de uma igreja evangélica. Meus avós, quando vieram da Alemanha por parte de mãe, né, que é o Del, que está ali, eles eram luteranos. Meu avô, por parte de pai, era batista. E quando meu pai foi fazer seminário, largou o campo e tudo, foi fazer o seminário no Rio, conheceu minha mãe. E dali, então, depois eles se casaram. Né? Então, eu nasci dentro de um lar cristão, e isso trouxe uma série de princípios. E um dia também teve um momento de eu entender que eu precisava ir além, e não só ser um coadjuvante, mas entender que eu podia dar muito mais para a sociedade, para as pessoas, do que simplesmente ficar, muitas vezes, parado, sentado. Né? Pode passar para mim, por favor. Bom, eu quero começar com uma historinha, né, que, para a gente falar, né, do plano B, né, que é isso aqui, acho que vocês conhecem, né? A long time ago, in a far away galaxy, né, que é a apresentação, né, do filme de Star Wars. Né? Então, há muito tempo atrás, né, não numa galáxia, né, talvez numa fazenda bastante distante, num país bastante distante, aconteceu uma situação. Pode passar. Um grupo de 4 amigos, né, muito próximos. Esses amigos eram extremamente próximos, estavam unidos, estavam, né, juntos o tempo inteiro. Né? E esses amigos, eles foram crescendo junto, mas, como acontece em uma série de situações ao longo da história da humanidade, aconteceu uma guerra. E essa guerra não foi uma guerra muito legal. Essa guerra causou uma divisão naquele país. As pessoas que estavam naquele país foram levadas embora. Então, se você vê a Croácia agora, né, com processo separatista, se você vê, né, a Iugoslávia, né, Sarajevo, que passou por todo um processo desses de luta, foi mais ou menos isso que aconteceu com esses 4. Houve uma guerra, e ali o que aconteceu? Né? Eles foram levados como refugiados, como prisioneiros para um outro país. Essa é a história desses 4 meninos, que saíram e foram levados como prisioneiros para um outro país, ou como refugiados para um outro país. Perderam as suas relações familiares, estavam bem, eram de famílias boas, família estruturada, jogava bola todo o dia depois do colégio,
fazia churrasco todo domingo, e um belo dia, tudo isso que era referência para eles, acabou. Foram separados dos seus pais, levados para um lugar que eles não conheciam, pior, com uma língua que eles não dominavam e com hábitos e costumes totalmente diferentes. O que a gente pode esperar desses 4? Qual será o futuro dessas 4 pessoas? Será que com esse contexto social que eles têm e tiveram, será que isso pode gerar algo bom? Ou será que a tendência é gerar algo ruim, algo difícil? Será que isso marcou tanto a vida deles a ponto de que eu olho para o futuro e vejo, esses 4, nada. Dali não sai nada. Eu vou deixar essa historinha um pouquinho para a gente entrar mais no assunto, mas eu quero que você vá pensando, né? O que esses 4 se tornaram depois? Será que eles tiveram sucesso? Será que aconteceu alguma coisa? E depois a gente volta a essa historinha. Então, existe algumas coisas que para esses 4, para mim, para todos nós, são algo e são características ou dimensões importantes que fazem com que a gente, ao olhar um cenário futuro, tenha condições de ter sucesso ou de não ter sucesso. E eu chamei isso de 3 dimensões. Né? Primeira dimensão diz respeito ao quê? Ao potencial. Pode passar. Né? Potencial é aquilo que você tem condições de fazer. É como se fosse uma grande bateria. Você está cheio daquele negócio. Isso não quer dizer que você vai fazer ou que isso já aconteceu. Na historinha que eu contei, esses 4 eram de famílias bacanas, tinham um ambiente estruturado, iam para o colégio, bons colégios, e tinham, portanto, potencial. Todos nós precisamos ter potencial, e todos nós temos potencial. Cada um em áreas diferentes, mas você tem potencial. Eu achei muito legal a história do Kleber, quando ele conta que até os 26 anos ele estava lá com a retroescavadeira. Agora, qual cara de TI que olharia para um rapaz sentado na retroescavadeira, que talvez nunca tivesse pego um livro de informática e iria deduzir, ou concluir, ou inferir que, passado um tempo, ele se tornaria um desenvolvedor de software e teria uma empresa às portas de abrir uma filial nos Estados Unidos. Isso é potencial. O potencial está lá dentro. Muitas vezes a gente não percebe, a gente não enxerga ele, mas ele está lá dentro. Essa é a primeira coisa. Todos nós temos um potencial. Nós precisamos entender e descobrir qual é esse potencial. A segunda coisa é o quê? É a motivação. Por quê? O potencial não garante que nada vai ser feito. Né? Eu na minha educação, uma das coisas que, se você está pertencendo ou convivendo num ambiente cristão e mais particularmente evangélico, numa igreja evangélica, uma das coisas que sempre acontecem é você sempre vai participar de uma escola bíblica dominical, você sempre, né? Outra coisa, você vai ter contato com música, quer você goste ou não. E você vai descobrir rapidinho se você gosta e principalmente se você tem o potencial para música. Eu tinha um pouquinho de potencial para música, então eu acabei me estudando teclado, piano, e fui organista da minha igreja, acho que até os 17 anos de idade. Né? E aí, com isso, eu acabei convivendo com a turma da música, né? Uma tribo diferente. Tá? Se você é músico aqui, os músicos que estão aqui, é uma tribo diferente. Buenas, o que acontece? Eu conheci caras que têm um potencial sensacional, mas que não tinham motivação. O que é a motivação? A motivação é o quanto do potencial você vai pegar e vai realizar.
É o que te impulsiona a pegar o teu potencial e fazer com que você, de fato, ande nesse potencial, cumpra esse potencial, realize esse potencial. E eu encontrei várias pessoas que tinham um potencial tremendo, mas não tinham motivação. Motivação é a segunda coisa que nós precisamos para a gente poder evoluir. Pode passar próximo. Mas nada disso adianta se você não tiver atitude. O que é atitude? Você tem potencial para ser músico, você tem motivação para ser músico, mas você tem que ir para a escola, velho. Você tem que gastar lá. Eu nunca me esqueço quando a gente não tinha piano nem teclado em casa. Aí meus pais trabalharam, e eles compraram um órgão eletrônico daqueles da Yamaha, chique, bacana, e 2 teclados e tal, Electon, né, que o pessoal chama. Aí minha mãe entendeu um negócio, que a professora tinha falado lá, ele precisa ensaiar 1 hora por dia. E ela cumpriu à risca esse negócio. Ou seja, a minha atitude foi uma atitude induzida, digamos assim, com um forte alinhamento estratégico. Se tu não ensaiar, guri, tu vai ver o que vai te acontecer. Entenderam? Então eu criei atitude. Ela entendeu que era 1 hora por dia, era 1 hora por dia, não era 50 minutos. Não era 30 minutos, era 1 hora por dia, era 1 hora sentado em cima do teclado aprendendo. Né? Então, a atitude faz isso. Ela transforma a tua motivação em realização. Então, no potencial, aquilo que você pode fazer. A sua motivação, aquilo que você, de fato, vai realizar. Mas é a atitude que transforma o que você vai realizar em algo concreto. Por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque, antes de a gente ter um plano B, nós precisamos ter isso. Nós precisamos ter, pode passar? Em primeiro lugar, a visão, que é relacionada ao nosso potencial. Aonde que eu quero chegar? Para que lado que eu vou? Para onde que eu estou olhando as coisas? Qual é a direção que eu estou dando para a minha vida? Isso diz respeito à visão. Aonde que você quer chegar? Aqui é um bom momento de reflexão, né? Naquilo que você está fazendo. Eu nunca me esqueço que eu fiz um curso de planejamento pessoal e administração do tempo. Eu era assim um mega procrastinador, né? E essa é uma coisa que eu tenho que cuidar constantemente. Então eu fui lá, fiz e primeira pergunta que ele colocou lá: onde é que você quer chegar? Quem conhece a história de Alice no País das Maravilhas, né? Sabe que é uma historinha clássica, né? Que Alice chega lá, né, no País das Maravilhas, aí tem um coelho, o coelho corre para tudo que é lado, né? E aí a Alice para lá e pergunta: para onde que eu vou? Aí o coelho responde para ela, né? Para onde tu vai depende de onde você quer ir. Eu não sei para onde eu quero ir. Bom, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Se nós não sabemos para onde a gente quer ir, absolutamente qualquer caminho serve. E aí, então, vale a máxima da música aquela, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Aí isso serve. Está muito tranquilo. Você pode ficar, mas aí onde é que você vai chegar? A vida vai te levar. Talvez o resultado da vida te levar não seja um resultado bom. Talvez, por sorte, até você chegue a algum lugar. Mas não foi algo trabalhado. O segundo ponto disso, que diz respeito à motivação, pode passar, é qual é a tua missão. Que é o seguinte: no que tu é bom. No que tu é bom. Eu entendi que lá pelas tantas, por mais que eu ensaiasse 1 hora por dia, carreira de música não era para mim. Eu entendi isso. Isso ficou claro. Ficou muito claro. E eu não me considerava ruim. Eu cheguei no ponto aquela que largava uma partitura, eu saía tocando, né? Ouvia música, saía tocando. Mas eu entendi que para ser músico profissional eu precisava de algo a mais que eu não tinha. Isso ficou muito claro para mim. Eu entendi que a minha missão não era para esse lado.
Era até bacana tocar, gostava de tocar, né? Hoje ainda arranho um pouquinho, mas é o tipo de coisa que eu entendi, não é para mim. No que você é bom? Você sabe no que você é bom? Você já parou para refletir? Ou veio uma série de coisas acontecendo e você nunca parou para refletir? E a última questão é relacionada à atitude, é o que você está fazendo para se tornar bom? Quais são as suas ações concretas para você se tornar bom? Porque se você não traduz em ações aquilo que você é bom, não adianta nada também. Você não está usando o quê? A atitude correta para você conseguir construir a tua carreira. E a outra pergunta é quando você, pode voltar um pouquinho? Quando você pretende chegar lá? Sabe, às vezes a gente cria algumas ilusões e não coloca métricas e metas para medir aonde a gente quer chegar e quanto tempo a gente quer levar para poder chegar e atingir o nosso objetivo. Mas, quando você tem uma motivação forte e você usa a atitude correta, aí você rapidinho muda isso, né? Então, eu nunca me esqueço quando eu estava para casar. Quando eu estava para casar, eu tinha orado e falado para Deus assim, pai, esse negócio de aluguel eu não gosto muito. Nada contra, né? Já vivi em casa de aluguel, mas eu falei assim, era uma coisa minha. Eu falei, eu não quero aluguel. Aí, então, meu amigo, eu mirei em comprar um apartamento. E quando eu casei em 1 ano e 3 meses, né? Desde o início do namoro, né? Até o casamento, né? A Andréia já era uma amiga minha, né? E ali, na verdade, se consolidou aquele amor. E eu falei, cara, eu quero casar com essa menina aí. Só que é o seguinte, quem casa quer, casa. Eu não quero aluguel, então nós temos um problema, né? E também não tinha muito dinheiro. Então aí entra aquela parte do milagre que eu falei para vocês, né? Só que dessa vez era da minha vez, né? Joelho no chão e clamando, Deus, olha aí, eu quero casar. Eu sei que essa menina é algo do teu coração para mim. Eu aceito, mas é o seguinte, quem casa quer casa. Eu não quero morar na casa dos meus pais, nem dos pais dela. Então, eu quero comprar meu apartamento. E eu me lembro que eu fui. Aí, querido, a motivação, cara, a tua mente começa a pensar 1 milhão de coisas diferentes, né? Você começa a focar e toda vez que você ganha foco em alguma coisa e você tem a motivação, você realiza coisas que você não imagina que são possíveis de acontecer. E aí é nesse contexto que Deus vem e te abençoa com um milagre que você não esperava, mas você está pronto para receber o milagre. Eu não tinha dinheiro para entrada e era a época de inflação alta, aquela época violenta, que chegava a moeda brasileira a perder cerca de 70%, 50%, 40%, e chegou até 70% de desvalorização no mês. Então, a gente botava dinheiro no overnight, aquele negócio todo, para tentar dar uma segurada, né, no poder aquisitivo. E a moeda brasileira não valia nada. Meu sogro chegou para mim para fazer um plano, né, e falou, não, querido, esse troço aí que você está fazendo, pensando, não vai dar certo. Mas ele podia fazer uma coisa que eu não podia. Ele falou, deixa eu conversar com meu filho, porque o meu filho tem o dinheiro dele guardado em dólar. Naquela época falava isso em dólar. Pum! O olho de todo corretor brilhava. E aí foi o que aconteceu. Ele foi, conseguiu conversar com o filho dele, ele tinha influência, eu não tinha. Falou, empresta lá pro menino, o menino é bom, vai casar com a tua irmã, vai resolver um problema na família. Eu garanto. E aí, então, meu cunhado pegou, me emprestou. Eu não me lembro quanto é que era, mas já era uma quantia alta. E eu liguei para o corretor e aí eu barganhei, né? Falei, negócio seguinte, quero por tanto, e é em dólar. O cara, em dólar? O cara disse, tá bom, só um pouquinho, já vou resolver. Pum, baixou o telefone, saiu correndo, resolveu, meia hora depois, tudo certo, apartamento é de vocês, pode vir, já vamos marcar e tudo. E aí aconteceu. Né? Por quê?
Porque você vai e você sabe quando quer chegar. Né? Eu nunca vou me esquecer, dentro desse processo todo, que eu orava, Deus, e como é que eu vou fazer esse negócio? E aí eu me lembro que Deus colocou muito claro na minha mente assim, marca a data do casamento. Eu falei, ui, agora é para valer. Agora o negócio é para valer. Eu marquei a data. Cara, todas as coisas que eu fazia era mirado naquela data. Até ali a coisa tem que acontecer, tem que acontecer, tem que acontecer. E aconteceu. Não é verdade? Quantas vezes você já passou por situações que você estabeleceu um alvo lá na frente, você mirou naquele negócio, né? E você foi até o fim. Eu sou orientador também de trabalho de conclusão dos alunos, né? Eu acho sensacional. E a gente consegue separar bem os alunos motivados, os alunos que estão afim, os alunos que, mesmo não tendo muito tempo, né? Mesmo não tendo tirado as melhores notas, eles têm claramente aonde eles querem chegar. Os caras, na hora do TCC, Jesus, o cara corre, meu. O cara dá um jeito, o cara trabalha, o cara vai atrás. É assim que funciona. Então, essas coisas são muito importantes, em primeiro lugar. Então, antes de eu ter um plano B, eu preciso ter estabelecido isso na minha vida. Né? E esse é um momento bom para você refletir isso. Quanto que você tem estabelecido isso na sua vida? Né? O quanto que você está mirando as coisas certas na sua vida? Pode passar. E aí, então, pode passar? Isso me lembra uma história de um garçom. Né? Porque disso a gente fala de preparação. Esse cara era garçom. Não era alguém que o cara olha assim na sociedade e diga assim, puxa vida, eu já sei, nasci para ser garçom, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida. Por favor, não me entenda mal, não estou depreciando a profissão, muito antes pelo contrário. Mas esse cara tinha um objetivo na vida, pode passar, e ele se tornou o melhor garçom que existia. E como é difícil hoje em dia você encontrar boas pessoas que servem em restaurante. Como é difícil. Por quê? Porque a profissão é ruim? Não. Porque a própria pessoa que está lá muitas vezes desvaloriza a sua própria profissão. Porque se ele valoriza a profissão, ele faz o melhor. Ele faz o melhor. E esse cara fez o melhor. Se tornou o melhor. O melhor garçom de todos os garçons que tinha. Fez curso, se aperfeiçoou e virou o quê? Sommelier. Sabe o que é o sommelier? Sommelier é o cara especializado em escolher o vinho para ti. Você vai no restaurante, né? E se você vê lá o carinha com um aparato todo diferente, num restaurante chique, com um troço assim, né, que parece uma cruz, que na verdade é para provar o vinho, e você pode ter certeza que você vai marchar naquele restaurante. Se você entrar lá e tiver um cara desse, tem sommelier, Jesus, você vai marchar no restaurante. Porque o cara especializado em quê? É o garçom da bebida. Então esse garçom aqui evoluiu na carreira dele. Ele se tornou o melhor, depois disso ele foi, se aperfeiçoou, e era o melhor sommelier que tinha. Ele era tão especial que ele passou só a fazer isso. Ele ia, provava a bebida, olhava lá, ó, essa tá boa. Pode tomar. Mas mais do que isso, ele fez isso numa época em que ele tinha que tomar a bebida para ver se ela também não estava envenenada. Porque senão, quem morria primeiro era ele. Pode passar. E esse cara, então, acabou, por causa disso, podendo ajudar a reerguer uma cidade. De quem que eu estou falando? Eu estou falando de Neemias. Se você quiser conhecer essa história, está lá no livro da Bíblia, né, com o mesmo nome, chamado Neemias, que conta a história desse cara. Um cara longe da terra dele, distante totalmente, né, que um dia ficou sabendo que a terra dele estava bem mal. E nesse momento ele era o quê? Ele era, se você olhar na Bíblia, vai encontrar copeiro, chefe. Na verdade era essa a função, de sommelier, do garçom especializado nas bebidas. Ele levava o vinho para o rei. Agora, olha quem era o rei. O rei nada mais, nada menos era o tal do Artaxerxes, ou Xerxes. Você já ouviu falar desse cara, de Xerxes? Já? Se não ouviu falar, você vai se lembrar agora. Quem aqui assistiu o filme 300? Sinaliza para mim.
Sabe aquele cara lá que o Rodrigo Santoro faz? Que era o cara mau, que ia, né, o Xerxes, aquele rei que parece gigante lá, que era o cara mau, que arrebentava com todo mundo, inclusive depois venceu o exército dos 300, né? Ele vence o exército. Esse era o rei. Esse era o cara. Que era o rei de Neemias, que era o chefe de Neemias. Tanto que se você vai ler na Bíblia lá, e diz que ele chegou com um semblante triste quando ele deu o vinho, e isso nunca tinha acontecido, o que significava isso? A cabeça dele. Porque esse cara era muito mau, ele não era mau, ele era muito mau. Só que aí ele estava preparado. E esse rei chega e pergunta, por que você está triste? Eu estou triste porque a terra onde eu fui criado, as cidades estão todas destruídas, os muros estão destruídos, as portas queimadas a fogo. Porque ele estava na presença do rei, o rei trata ele no mesmo nível e pergunta para ele, não o vinho que ele vai tomar, pergunta para ele, o que você quer que eu te faça? Oportunidade de ouro, mas ela só vem quando você tem potencial, motivação e atitude. E o que Neemias então faz? Ele diz assim, eu quero que você me dá tanto de madeira, tanto de pedra, e me dá um salvo-conduto, e me dá uma autorização real para eu ir reconstruir a cidade. Copeiro, velho! Copeiro, garçom, preparado. Ele sabia o que dizer de uma outra área. Por isso que quando você está preparado, você está preparado para várias coisas, independente do que você faz, independente de qual é a sua profissão. Né? Eu tenho um ditado, a gente usa bastante isso na igreja, né? E os pastores aqui sabem disso, né? Quem serve, serve. Quem não serve, não serve. Porque o cara não está acostumado a servir. Ele não está acostumado a se colocar à disposição. Então o cara vai. E é aquele negócio, né? Você já vai clamando, me ajuda aqui para eu tocar em um 220, ali um 360, para ver se o cara liga, né? Agora vocês estão imaginando o que Kleber passou comigo, né? Então é isso. Ele estava pronto. Então, querido, olha só, pode passar. O plano B, né? O que o plano B tem a ver com tudo isso? Tem tudo a ver. Pode passar mais só. O plano B, pode passar, ele é uma atitude intencional. Ele não é fruto de um dia que você acorda, o que eu vou fazer hoje? Eu não sei o que eu vou fazer. Já sei. Hoje eu vou fazer meu plano B. Tadã! Né? Como se algo acontecesse para você poder fazer o plano B. Kleber, tu me controla, tá? No horário. Não, é uma atitude intencional. Só que essa atitude você tem que ter para a sua vida em primeiro lugar. Né? Pode passar. Porque ela é um caminho. Plano B, você vai olhar e vai falar, bom, se não der certo por esse caminho, então vai ter que dar certo por esse outro caminho. É por esse outro caminho que eu quero ir. Qual é esse outro caminho? Para você saber qual é o outro caminho, você tem que ter clareza do seu caminho em primeiro lugar. E aí você vai trabalhar de forma intencional no seu plano B. É uma atitude da tua disposição, da tua motivação. É algo que você vai produzir. Preparado com antecedência. Né? Pode deixar ali, né? Plano B, ele é o quê? É a tua saída de emergência. Ninguém chega aqui nesse momento, se acontece um incidente, e fala assim, a gente precisa, está pegando fogo ali na frente, a gente precisa agora botar uma saída de emergência. Não! Você não vai pensar na saída de emergência na hora que você está utilizando o prédio. Você pensa na saída de emergência muito tempo antes, quando você está construindo o prédio. Enquanto você está construindo a sua carreira, aí é que você pensa na saída de emergência. É nesse momento que você pensa, o que eu vou fazer se aqui der errado? Né? Por quê? Porque na hora que pegar fogo, você não vai ter cabeça para pensar qual é o teu plano B. O máximo que você vai poder fazer é o seguinte, usar a saída de emergência. Isso é condicionado, né?
Tanto que existem muitos lugares, existem muitos países, né, que têm problemas com abalo sísmico, tsunamis, etc. e tal, que tufões, furacões, que os caras treinam plano B. Eu vou comentar um pouquinho mais para frente. Uma das coisas que eu tive a oportunidade de fazer foi fazer a instalação de uma das maiores indústrias de software no Parque Tecnológico, lá junto à universidade que eu trabalhava, né? E que é a SAP. Né? Talvez muitos de vocês trabalhem com SAP ou usem algum software da SAP. Né? E aí, eles criaram uma planta muito grande, né? Para mais de 3.000 pessoas. E eles faziam os treinamentos, né? E a gente tinha que combinar como ia ser esse treinamento, porque, apesar do Parque Tecnológico ser ao lado da universidade, eles utilizavam a estrutura da universidade, né? E aí você botar uma sirene, né, de incêndio, o pessoal tudo correndo dentro de uma universidade, tudo bem, tu está treinando 2.000 pessoas que trabalham na empresa, mas e os 15.000 alunos que estão lá dentro? Você faz o quê? Os caras vão se apavorar. Então a gente tinha que combinar muito direitinho como é que eles iam fazer a simulação. E eles faziam, só que os funcionários não sabiam da simulação. Nós sabíamos. As pessoas-chave sabiam. O pessoal de segurança, de combate a incêndio, tudo sabia que era uma simulação. O cara que estava lá, ele não sabia que era uma simulação. Ele chegava um belo dia lá, mão em cima do botão de incêndio, corpo de bombeiro vindo, desocupa o prédio e vamos embora. E era assim. Assim é que acontece com o plano B. Ele é uma saída de emergência. Pode passar o próximo. Né? Ele é o teu seguro de vida. Né? Você não faz seguro de vida? Ele é o seguro de vida. Você paga aquele seguro de vida mensalmente ou anualmente para que quando aconteça alguma coisa, você vá lá e lance mão dele, teu seguro do carro. Ele é teu plano B para quê? Se bater o carro. Agora, se você não tiver pensado no teu seguro de carro antes de bater o carro, depois não tem jeito. E é engraçado como para carro a gente vai lá, né? A gente faz isso, né? Agora, para a vida a gente não faz, né? Para a vida a gente não faz. A gente não planeja, né? Tem uma frase muito bacana do John Maxwell, né, que diz: o sucesso não é automático. É uma sucessão de fatos bem realizados. É um processo, é um progresso. Né? E é em cima disso que se baseia toda uma construção de plano B. Você vai construindo gradativamente essa questão. Pode passar. Né? Uma das coisas que eu faço é gerenciamento de projetos. Dentro do gerenciamento de projetos, e eu descobri que eu tenho um colega aqui também que dá aula de gestão de projetos, né? Uma das coisas que a gente faz é o gerenciamento de riscos. No gerenciamento de riscos, pode passar, nós olhamos alguns aspectos. O primeiro deles, a gente identifica qual é o risco. Então, para a gente criar um plano B para a nossa vida, a gente, em primeiro lugar, tem que perguntar quais são os nossos riscos. Onde é que eu estou vulnerável? Qual é a área mais vulnerável da minha vida? É o trabalho? É as finanças? É a saúde? Ou quais são o conjunto de áreas mais vulneráveis? Depois a gente faz uma avaliação desse risco. A gente olha o risco lá e fala, esse risco aqui é alto, médio ou baixo. Né? Você avalia esse risco. E aí, depois disso, você faz um controle desse risco. Na avaliação do risco, a gente cria o plano de risco. A gente diz assim, quais são as soluções de mitigação do risco? O que é isso? É o que eu vou fazer para esse risco diminuir. E também, junto com as mitigações, a gente cria o quê? As contingências. O risco aconteceu. Deu caca. Não teve jeito. Não consegui mitigar o risco. Aconteceu. Qual é a contingência? Qual é o meu plano B para o risco? E é assim que a gente precisa tratar. Depois disso, a gente ainda faz o controle e fica revisando esses controles. Pode passar. Pode passando. Nós temos diversas áreas que a gente precisaria olhar para o plano B. A primeira delas é a nossa família. Outra delas é a nossa saúde. Outra delas é o nosso relacionamento. Outra é a nossa relação com a nossa igreja, ou com a fé, ou com a comunidade espiritual que você está inserido. Tem situações que acontecem, que são situações graves, como pessoas que passam por problemas, né, de acidente, ou até mesmo situações pode passar o próximo, de desastres naturais. Tem alguns que a gente não consegue ter um plano B, né? É muito difícil ter um plano B. Né? Quem viu aquele filme, acho que era
impossível, né? Que é o do tsunami, né? Os caras jamais iam imaginar que aquilo poderia acontecer. Né? São situações muito difíceis. Existem diversas, e cada uma dessas áreas ela tem impactos. Né? Tem muita gente que, por exemplo, teve uma decepção muito grande no relacionamento. E agora tem que trabalhar isso. Né? Um plano B para essa questão. Como se recuperar disso? Né? Outras pessoas tiveram problemas de saúde, né? Outras sofreram um acidente. Né? E isso mudou a forma da pessoa enxergar a vida. Né? São diversas áreas. O que a gente vai tratar hoje é o aspecto profissional. Pode passar. Né? Pode ir passando. Tá? Como é que a gente prepara um plano B, então? Como é que a gente está de tempo? Mais uns 15 minutos? Para a nossa área. A primeira coisa é definir a nossa carreira. Qual é a minha carreira? Né? E definir o quê? O crescimento que eu vou ter na minha carreira. O que eu quero fazer? A minha carreira é legal, é nessa área daqui. Né? Pode segurar um pouquinho. Isso. E eu quero agora evoluir da minha carreira. O que eu preciso fazer para evoluir? Isso, pessoal, é intencional. Né? Porque se você está bem preparado na sua carreira, mais rapidamente você consegue um reposicionamento ou uma recolocação. Isso é intencional. Né? Você vai lá e programa isso. Né? E a definição do crescimento profissional também. Bom, a minha carreira é isso. Tá? Então, a minha carreira é na área de TI. Então, o que eu vou fazer na área de TI? Bom, eu vou, em primeiro lugar, eu quero, né, trabalhar. Eu quero chegar até onde? Eu quero chegar diretor de uma empresa de tecnologia. Então, o que eu preciso fazer para poder chegar até ser um diretor de empresa de tecnologia? Eu quero ter a minha própria empresa de tecnologia. O que eu preciso fazer? A outra coisa é, quais são os aspectos do meu crescimento profissional que eu preciso evoluir? Então, vou ter que fazer curso de alguma coisa, vou ter que fazer uma especialização, vou ter que investir, talvez, um tempo para fazer uma capacitação, eu vou ter que pagar por essa capacitação. Então, se eu quero ser empresário, a primeira coisa que eu recomendaria para você é faz o Empretec do Sebrae. Passa lá uma semana fazendo o Empretec do Sebrae. Vai ser antes e depois do Empretec do Sebrae. Você vai ver que muda muito a tua percepção em relação a como você pode resolver as coisas e quanto depende muito mais de ti do que da circunstância, do ambiente. Né? Amplie e mantenha a tua rede de relacionamentos. É engraçado, né? Um dos livros que eu estou lendo agora é As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança, e ele fala que, naturalmente, nós atraímos os iguais. Né? Atrair as pessoas diferentes, né, exige um esforço. A pessoa que pensa diferente exige um esforço. Então, se você torce para um time de futebol, e eu espero que a maioria que torça para algum time daqui, né, para um time do Sul, seja o Colorado, obviamente, né, porque são pessoas inteligentes. Né? Então, eu atrair torcedores do Grêmio é uma ação muito de esforço, talvez sobre-humano, né? Para você, legal, irmão, bacana, valeu. Entendeu? É isso que eu estou falando. Exige um esforço adicional. Só que te complementa. No teu network, no teu trabalho, pessoas diferentes te complementam. E como a minha carreira, a maior parte dela foi em universidade e foi trabalhando direto com o aluno e com o professor, né? Então, o que acontece? Eu sempre gostei dessa diferença, porque a diferença ela enriquece muito. Você é forçado a sair da tua zona de conforto, mas isso é incômodo, porque a gente não gosta de sair da zona de conforto. É bom do jeitinho que a gente está acostumado, é bom da forma como eu estou acostumado. Sair da zona de conforto requer esforço. Se você quer ampliar o seu network e mantê-lo, exige esforço. Você vai ter que conviver com pessoas que, naturalmente, não são aquelas que você gostaria de conviver. Mas, veja bem, é mais fácil você encontrar novas oportunidades com as pessoas que são tudo do teu segmento que você já conhece, que te dá bem, ou você ampliando para pessoas que você não conhece, que têm necessidades que talvez você possa suprir. Né? Os teus amigos, no momento difícil, eles podem te ajudar. Mas o cara que tem uma necessidade que você não conhece e olha o seu currículo e ele precisa, é esse cara que a grande maioria das vezes vai te dar uma oportunidade de um reposicionamento.
né? Enquanto que o seu amigo vai precisar abrir uma vaga, né? A não ser que ele seja dono da empresa. Kleber, eu sou teu amigo. Pode passar. Currículo sempre atualizado. Isso é muito importante, pessoal, né? Mantenha o seu currículo sempre atualizado. Fez alguma coisa? Pum, bota lá dentro do currículo, né? Se hoje pedirem o meu currículo, o que eu preciso fazer? Eu preciso entender qual é a oportunidade e, eventualmente, virar o meu currículo para preencher aquela oportunidade. Mas eu não preciso fazer o meu currículo. O que foi que eu fiz em 1842? Não. Ele está atualizado. Talvez eu tenha que pegar o quê? Uma oportunidade para gerenciamento de projeto? Então eu tenho que ressaltar as coisas de gerenciamento de projeto que são mais importantes, que é uma das áreas que eu atuo. É uma oportunidade para gerenciamento de processos? Então eu pego as coisas de gerenciamento de processos e coloco nessa visão. Isso é outra coisa. Você tem que entregar aquilo que a pessoa está querendo. Tem uma vaga para professor. Você manda o teu currículo, você até é professor, mas você ressalta toda a tua experiência profissional fora a docência. O cara vai olhar e não vai entender. Até ele chegar no ponto lá de que vai mostrar as tuas habilidades como docente, você já está fora da lista. Pode passar. Como é que anda o teu segundo idioma? Hoje, isso é uma necessidade. Plano B significa você se preparar para talvez ter que morar fora do país. Talvez interagir com gente que não fale português. E isso é uma barreira. Agora, recentemente, né, numa das empresas que eu estou prestando consultoria, a gente foi olhar por um sistema, e o sistema ele é da Argentina, né? E a Argentina está passando uma crise bastante severa. Então, o pessoal lá olhou com uma excelente oportunidade de comprar um sistema para poder colocar dentro da... E eles não têm mercado no Brasil, né? E eles querem abrir. Eles têm mercado na América Latina inteira, e no Brasil eles não têm. Então, eles amaram a ideia, né? E qual foi o problema que a gente enfrentou? Eles não falam português. E as 15 pessoas que estavam assistindo na plateia a apresentação do software não falam espanhol. Mas pelo que hablamos espanhol tribem. Não rola, querido. Não funciona. O tribem, daqui a pouco o cara está falando, você não entende mais nada. E é espanhol. A gente até se vira, né? Fala o portunhol, né? E vamos lá, mas não rola, né? Então, isso é uma coisa. Eu diria assim, profissionalmente falando, se você tem que fazer um investimento hoje sem pensar, né? E eu não te conhecendo, eu diria, invista numa segunda língua. Você tem que ter um inglês para se comunicar, né? Ter um espanhol para poder se comunicar, né? O que mais? Né? Preparando o plano B. Prepare-se para um desligamento sem perder os seus contatos. Se prepara para você, que você pode ser desligado da sua empresa, ou da sua atividade, da sua profissão, ou mesmo a tua empresa não dar certo, sem perder a tua rede de relacionamento. Isso é muito comum de acontecer, porque a empresa ela te dá o celular, você tem o celular da empresa, está todos os contatos lá, o e-mail da empresa, você passa a usar o e-mail da empresa como seu pessoal. E aí o que acontece? Você é desligado da empresa. Você perdeu toda a tua rede de relacionamentos e perdeu todos os e-mails que você tinha, que poderia ainda recuperar algum contato. Perdeu tudo. Se a tua empresa permite, faça uma cópia dos e-mails e manda lá para o Gmail. Não para roubo de informação nem nada disso, mas para você ter as informações. Eu trabalhei em empresas que permitiam fazer isso. Elas não se importavam em que eu tivesse uma cópia no meu Gmail. Inclusive, eu, até por causa de celular e tudo, acabava usando o Gmail. E passei a ter uma cópia lá, onde depois isso me ajudou muito em determinadas situações futuras que eu me lembrava da situação. Eu falava, cara, eu mandei um e-mail falando disso para o fulano de tal. Ia lá e procurava. Passei a usar isso na prática. Passei a usar o meu número de celular mais do que o número da empresa, claro, né? Muitas vezes, onde eu tive a oportunidade, eu pedi para que eles colocassem o número dentro do plano corporativo deles. E deixava lá dentro. Mas o número passou a ser meu. Ou seja, qual foi a mudança? Né? A mudança foi que eu passei a gerenciar a minha carreira e não a ser gerenciado pela empresa. Né? Porque é muito fácil, principalmente se a gente está numa empresa grande, disso acontecer. A gente vai se acostumando, você entra na rotina, você acaba não ficando rápido, né? Reserva financeira. Jesus, essa daqui pega pesado. Tá?
Eu gosto do livro lá do Cerbasi, né, que de casais inteligentes se enriquecem juntos e outros, né? Mas uma coisa que ele fala sobre reserva financeira é, se você é um profissional CLT, carteira assinada, etc. e tal, tenha no mínimo 6 meses de uma reserva financeira onde você possa manter o seu padrão, porque tradicionalmente 6 meses você já está recolocado. Se você é um profissional liberal, isso aumenta para 12 ou 18 meses até você, na verdade, conseguir chegar de novo no teu patamar. Com isso também você vai poder fazer os ajustes necessários, né? E aqui, muito importante, desenvolva uma segunda carreira. Você quer um plano B? Então desenvolve uma outra habilidade que você tenha. Isso é cada vez mais comum. Como eu trabalho muito com universidade, você percebe isso, as pessoas voltando para os bancos escolares, aprendendo algo para uma segunda carreira, muito ligado àquilo que eles gostam de fazer. Aquilo que a pessoa gosta de fazer. Então o cara vai lá fazer um direito, porque antes não pôde, e agora ele tem condições. Ou seja, quando é que tu investe na tua segunda carreira e no teu plano B? Quando você está capitalizado. Porque quando você não está capitalizado, é muito difícil de você investir. Aí você vai ter que reagir e não agir proativamente, né? O que mais? Ajude os outros. Nada melhor do que você colocar os seus talentos e dons que você tem recebido à disposição de outras pessoas, né? Projetos sociais, auxílio à comunidade. O que você pode fazer diferente? Na minha igreja, nós temos um projeto chamado Projeto Amor. Esse projeto tem várias ramificações, né? Ele começou com um dos nossos pastores, que eu acho que vai ter a oportunidade de estar aqui, em Portugal, procurando ajudar as pessoas que moravam nas ruas, né? Pessoal que morador de rua, né? E morador de rua de Portugal é muito diferente, não é que ele não tenha dinheiro, normalmente ele é viciado, que ele fica na rua porque a família já não aceita mais ele e ele também não quer ficar no abrigo durante a noite, né? Porque o governo obriga o cara a ir para o abrigo, então ele dá um jeito de fugir e não ficar dentro do abrigo. Então é um trabalho bem diferente, mas essa pessoa passa necessidades, ela tem uma série, não só necessidades de se alimentar, mas enfim, necessidade muitas vezes de ter alguém para poder estar ali junto, aconselhar, e tem muitas pessoas que chega uma hora que não aguentam mais e querem buscar ajuda, mas se afundaram tanto que elas não conseguem mais sair disso. Como fazer? Minha família já não me ouve mais, estou 15 anos fazendo isso, 10 anos fazendo isso, eu não tenho mais credibilidade nenhuma. Ninguém me dá mais uma chance. Então nós começamos a desenvolver um projeto assim. Quando a gente trouxe para o Brasil, a realidade é muito diferente. Então a gente começou a ir para debaixo de ponte, de tudo que é lugar, levando alimento de madrugada para o pessoal e tal, e fazendo uma outra coisa, fazendo também isso nos hospitais, né, públicos principalmente, e aí a gente descobriu uma triste realidade do país, que era que existem muitas pessoas que vão para os hospitais da capital, do interior, né, para principalmente operações, cirurgias ou procedimentos mais complexos, e eles não têm recurso nenhum. Então, enquanto o familiar está lá dentro do hospital e ele recebe, né, um auxílio, recebe a alimentação, está sendo tratado lá dentro, o acompanhante que está do lado de fora não recebe nada. Não tem nenhuma cama para dormir. E aí, então, a gente começou a levar alimento para esse pessoal, que é acompanhante de quem está no hospital com algum familiar. E depois disso nós fizemos o quê? Montamos uma casa que a gente chamou de Casa para Sentar. Nessa casa, então, a gente hospeda o pessoal, né? Fizemos um convênio com o hospital então chancela e diz, esse realmente é uma pessoa que está aqui no hospital com seu familiar, ele chancela isso, então a gente abriga a pessoa fica lá muitas vezes um mês inteiro, né? E sem absolutamente ter que pagar nada por isso, sem custo nenhum. Só com a força que existe o quê? Da rede de relacionamento das próprias pessoas da igreja. De doações que nós conseguimos de empresários, de empresas, de pessoas físicas, independente de religião, né? Eu acho que hoje 40% das doações são de centros espíritas que nós recebemos. Isso faz toda a diferença, porque você está o quê? Ajudando aos outros. E quando você passa a ajudar os outros, duas coisas acontecem. A primeira coisa, você vê que você não está tão mal assim. Quando você olha a situação de muita gente, você vê que você não está tão mal assim. E muitas vezes, como você é, na verdade, abençoado. E a segunda coisa que acontece é que você ajudar o outro por cumprir uma palavra de Jesus, que diz isso, né? Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estive enfermo,
foste me visitar. Estive preso, foste me ver. Por cumprir uma palavra de Jesus, o que acontece? Faz mais bem para ti do que para a pessoa que recebe. Né? Pode ver, às vezes que você ajudou uma pessoa sem esperar nada em troca, independente de qual igreja, religião que você seja, como isso te fez bem. Não é verdade? Por que te fez bem? Porque isso é um princípio de Deus para a vida do homem, ajudar os outros. O ajudar os outros abre as dimensões daquilo que você pode fazer e pode ser. Pode passar. Mas, um belo dia, a gente planejou todas essas questões, eu já vou encerrar, e aí então acontece o quê? Você tem que usar o plano B. Chega a hora de usar, né? A gente faz um plano B, a gente nunca querendo usar. Mas pode acontecer do momento de usar o plano B. É aquele momento... Esse daqui é a fotozinha ali do Chicago Fire, né? Fui lá no site, pesquisei a fotozinha deles, pá. Que tem que usar o caminhão e tem que tirar as pessoas. Ou seja, é o momento de utilizar o plano B. Aqui acontecem algumas coisas. Eu vou passar um pouco mais rápido, tá? Pode ir abrindo todo. Quero contar um pouquinho a respeito da minha história. Melhor, fecha ali, só deixa eu contar. A história, só voltar. Então, eu trabalhei durante 23 anos numa grande universidade no Rio Grande do Sul, em São Leopoldo, da Unicinos. Desenvolvi uma carreira lá como desenvolvedor de software e fui crescendo disso. E depois eu migrei para a área de gestão, né? E quando eu migrei para a área de gestão, eu entendi que quando você está numa área de gestão de qualquer lugar, você, né, é o primeiro a ser ceifado quando as coisas não dão certo, né? E eu comecei a preparar o meu plano B. Comecei lá, né? Fiz tudo isso que eu falei para vocês. Botei meu número de celular, troquei meu e-mail, comecei a fazer um processo. Eu falei assim, nunca amarre o seu burro num lugar só, né? Aí eu peguei e amarrei o burro em outro lugar. Fui para a academia, né? Eu trabalhava como funcionário especializado em tecnologia, depois em gestão, né? E aí eu passei a ser coordenador de equipe, líder de equipe, depois coordenador. Depois disso, surgiu uma oportunidade para gerenciar o parque tecnológico. Eu recebi o parque tecnológico quebrado, né? E ali eu tive a oportunidade de fazer umas coisas muito legais, né? Hoje a gente tem uma empresa que, dentre várias, a SAP que eu falei para vocês, né? Temos uma indiana muito grande, a HCL, que está lá dentro também, né? Para vocês terem ideia, quando eu saí do Parque Tecnológico, o Parque Tecnológico gerava de receita em torno de R$1 bilhão, né? E isso movimenta toda a economia da região em termos de tecnologia, fez com que São Leopoldo fosse um polo de desenvolvimento tecnológico. A gente conseguiu levar uma planta de uma empresa que é uma joint venture, né, de uma empresa coreana com brasileira para a produção de chips. Então, hoje, a maior produção de chips, de memórias, que são usados nos nossos celulares e notebooks, no Brasil está sendo feita, né, tirando Manaus, que tem Zona Franca que já tinha, está sendo feita no Rio Grande do Sul, na cidade de São Leopoldo, né? E com isso eu tive um desenvolvimento de carreira fantástico, excepcional, uma rede de relacionamento muito bacana, né? Comecei a ter oportunidade de poder ajudar a cidade de São Leopoldo e o próprio governo do estado em uma série de oportunidades, focando exatamente essa área de tecnologia, né? E o discurso que eu fazia e tinha, e até hoje eu tenho, muito forte em relação a isso, né? Absolutamente não menosprezando, porque esse é um talento do Rio Grande do Sul, que é a questão da produção agrícola, mas o Brasil, ele é um exportador de silício, né? Um dos maiores exportadores de minério de silício, né? Ou então, né, de commodity, né, grão, soja, trigo, arroz, né? Mas na outra ponta lá nós, né, importamos um chip que eu preciso muitas vezes 1 tonelada de silício para poder montar, ou pelo menos não 1 tonelada em termos de quantidade, mas em termos de valor. 1 tonelada, né, que eu vendo de silício equivale a um chip que eu importo, né, quando eu compro um aparelho celular, que vocês têm possivelmente 2, 3 em casa, né, hoje em dia. Então, não faz sentido isso. E muito do nossa matriz de econômica, ela é ligada ao setor primário ou então à questão da própria indústria da mineração. Não que isso seja errado. O campo, na verdade, sustenta o Brasil. Se a gente olhar a matriz econômica do país, o campo sustenta o Brasil. Mas
Nós não podemos ficar só nisso. Se você olha para a Coreia, na década de 50, qual era o símbolo de um coreano? Aquela carinha com 2 olhinhos sorrindo e um chapeuzinho, né? O chapeuzinho aquele de plantador de arroz. E eles fizeram um movimento da década de 50, né, principalmente na década de 60, intenso, e se tornaram um dos países mais desenvolvidos tecnologicamente. Isso gerou uma riqueza tremenda. E mudaram. Entendi esse negócio e falei, aqui é um caminho que a gente precisa fazer. Isso exige todo um esforço. E aí eu estava bombando na minha carreira, né? Botei o plano B, professor e tal, e indo lá, e a coisa indo. Isso gerou uma sobrecarga bastante grande. Aí eu tive a oportunidade de conhecer um monte de governador, de tirar foto com a Marina da Silva, e aí vai, né? E eu entendi, né, que era o momento mesmo da minha vida. Né? E aí surgiu uma oportunidade muito bacana. Né? Me convidaram para ser diretor de uma empresa, né, de tecnologia também. Eu falei, cara, eu quero fazer uma pequena desacelerada no meu ritmo. Eu acho que a oportunidade é legal. A empresa não é muito grande, eu vou poder investir tempo lá, vou fazer uma mudança. A empresa era em Novo Hamburgo, vou me mudar para Novo Hamburgo. E orei a respeito disso, busquei uma direção de Deus, tudo bacana, tudo legal, né? Conversei muito com a minha esposa a respeito disso, foi um processo longo, né? Primeira coisa que eu fiz, falei, legal, né? Você quer me contratar? Então me contrata em primeiro lugar, como consultor, eu quero fazer um diagnóstico da tua empresa. Fui lá, montei um diagnóstico, vi o que precisava ser feito, não posso nem dizer que eu não vi, fui eu que fiz o diagnóstico da empresa, e vi o que precisava ser feito e tal. E fui, e com uma promessa sensacional. O dono da empresa falou, cara, é o seguinte, ó, se você vir para cá, a gente vai te dar isso, isso, aquilo, vai ser assim, né? O nosso projeto de crescimento é esse. Nossa, cara, bacana. E embasado, não era um negócio assim, louco, né? O cara está viajando, não, embasado. E eu fui lá e chequei os números. Muito legal, muito bacana, e pum, fui para a empresa. Fiz um processo todo, não perdi a minha rede de contatos, não perdi nada, porque eu tinha me preparado para sair de um lugar e ir para outro. Né? Eis que, passa meio ano, a empresa começa a ter um problema sério. Passa, como toda empresa, a sofrer uma crise. Eu falei, cara, o caminho para esse tipo de coisa é aqui. E aí começaram os problemas. Divergência entre os diretores e tudo mais, né? E eu costumo brincar, né, dizendo que a minha colega, que era diretora, uma das diretoras da empresa, era a esposa do cara que era também um dos diretores, o diretor-geral. Né? E aí, então, chegou uma hora que eu falei, olha, tu entende dessa forma, eu entendo dessa outra forma. A gente vai ter que decidir isso, né, levar essa questão para cima. Né? E aí, então, né, isso gerou um conflito bastante grande. E o que o meu diretor fez, que era o marido dela, fez o seguinte, né? Para não entrar em conflito, ele pegou e falou, não, vou criar um conselho, me tornei presidente do conselho e, parabéns, a tua nova chefe é a pessoa que eu estava em conflito. O que tu acha que aconteceu? De todas as promessas, pum! E eu tinha largado algo que eu falei que eu não ia fazer, que era né, nunca se amarra o burro num único lugar, né? Eu tinha toda uma carreira de professor de graduação numa outra instituição, não na mesma onde eu era funcionário, numa outra instituição, mas em função da proposta e de tudo que aconteceu, lá fui eu. Então, falei, larguei, ok, peço demissão, tudo, saio de lá. Né? E do dia para a noite, de fazendo tudo, estava eu lá fazendo nada. E aí acontecem algumas coisas, né? Pode ir passando aí, vamos abrindo aqui. Né? O melhor cenário de todos é você ter um retorno rápido, né? Mas nem sempre isso acontece quando você passa uma situação dessas. Né? E aí você vai ter que entender o seguinte, você vai passar por um processo que a gente chama de processo de luto. Né? Processo de luto, para quem passa por morte ou por crise, ou por um processo desses de perda, né? Ele é um processo que tem... O pessoal classicamente diz que tem 5 etapas. Né? Você primeiro nega, depois você sente raiva, depois disso, eu tenho anotado aqui, você diz que... Agora eu vou precisar do óculos, senão não tem jeito. Negação, raiva, negociação,
depressão e, por fim, então, a aceitação quando você começa a reagir. Não necessariamente você passa por tudo isso, mas quem já passou por um processo intenso, porque o que aconteceu? Não é que eu não estivesse preparado, né? Eu sofri um processo de traição. Todo um conjunto de coisas muito consolidadas, acabaram do dia para a noite. Foi literalmente do dia para a noite. A gente estava decidindo o que estava fazendo, me chamaram numa sala, falei, não, essa questão, vamos conversar na outra sala ali. Falei, querido, foi um privilégio, né, mas a partir de hoje não... E aí tu chega em casa aí, vai contar para a mulher que toda a tua mudança de vida, que tu foi para uma outra cidade, que tu largou tudo, que o cara, na verdade, mentiu para ti. Então, ele é muito dolorido por causa disso. Não tanto pela troca de emprego, porque emprego você vai, se procura, etc. e tal, mas pelo processo que você sofre. Então, você vai passar por um processo de luto. Então, deixa eu te dizer uma coisa, se você nunca passou por isso, ou se passou num grau menor ou maior, existe o processo de luto. Você vai negar, você vai reagir, você vai tentar um retorno rápido. Talvez você consiga, talvez você não consiga, mas você vai passar por esse processo de luto, né? Eu me lembro das coisas que eu fazia. Cara, isso foi complicado, porque o que aconteceu? Durante 2 anos, eu vou falar um pouquinho isso mais para frente, né? Eu acordava de manhã cedo, eu me lembrava do desgraçado. Jesus do céu. Eu me lembrava. Eu me lembrava. E aí é um exercício teu de perdão, porque perdão libera você para ir para frente, não outra pessoa, né? Eu gosto de uma figura de linguagem, né? Até um pouquinho mais para frente isso, mas eu gosto de uma figura de linguagem que diz que perdão, a falta de perdão é como se você pegasse uma agulha, né? E você espetasse o seu próprio braço, achando que quem vai sentir é o outro. Eu não te perdoo. Não, tô magoado. Sente a dor aí. Quem vai sentir é você. O outro não está nem aí. Eu tenho total consciência de que o meu ex-chefe lá sentiu naquele dia. Depois disso, não estava nem aí. Ele tinha uma empresa para tocar. Foi a decisão dele. Então, né, uma resolução de, cara, eu perdoo esse cara, mas eu quero matar ele, mas eu perdoo. Perdoar não é esquecer, tá? Tanto que eu estou podendo contar isso para vocês. Mas é perdoar, você vai passar por um processo de cura, que vai chegar um momento que você vai poder falar, isso não vai doer mais. Essa é a questão. E isso é esforço, cara. Eu queria matar o desgraçado. E ela junto, né? Mas não dá para fazer isso. Além de eu não acreditar nisso, no Brasil isso é crime. Então não tinha nenhuma solução, né? Uma coisa que a gente tem que, na medida do possível, evitar, que é o julgamento e a autodepreciação, né? Porque você vai passar por isso. O que eu fiz de errado? Desgraçado. Por que você resolveu ir para lá? Por que você resolveu tomar essa decisão? E aí você pode entrar, né, num processo que vai te depreciando, né? Esse é o momento de você colocar seu plano bem em ação. E foi aí que eu fiz. A minha rede de relacionamento, nesse momento, me ajudou. Nessa hora, meu currículo estava atualizado, e foi e-mail, currículo, cadastro, em tudo que é lugar, e vamos ver, né, como é que é. Eu não tinha me preparado financeiramente, porque a promessa era muito grande. Então, eu fiz um monte de investimento e me quebrei, né? Mas aí, como é que foi o Kleber que falou, né, fazia parte do meu plano B o joelho no chão, né? E aí, então, eu tinha um parente meu que falou, não, eu te empresto a grana até você estar reposicionado, fica tranquilo que você não vai passar nenhum tipo de necessidade, nem o teu nível de padrão de vida vai ter que aumentar. Você vai ter que fazer um reajuste, mas vamos lá, eu vou te ajudar, né? Mas isso é muito importante, você tem que estar preparado, né? Apoio da família, pode passar, né, para o próximo, né? Pode abrir todos. A família é aquela que te levanta ou é que te derruba num processo desse. Se a tua família não estiver estruturada, se tu não tiver trabalhado com a família, ela te derruba, né? Olha quantos filmes americanos aí você vê que o cara chega em casa, foi demitido, qual é a primeira coisa que a mulher pergunta para o cara? E a hipoteca? Né? E a prestação? Ela não chega para a pessoa e fala assim, que horror e tal. Não, e aí as contas para pagar? E isso faz parte um pouco do processo feminino mesmo, porque ela precisa se sentir segura, isso é natural, né? Mas, de fato, a família é quem você
pode contar quando a coisa aperta. Então é muito importante você manter um relacionamento saudável com a tua família. Porque na hora, meu amigo, que o bicho pega, sobra a tua família. Até muitos dos teus amigos, que se você achava que era um amigo, eles correm. Quando você não tem dinheiro, quando você não tem mais influência, você não está mais naquela posição, ó, o pessoal muitas vezes vaza. Né? E a tua família é que te segura, e os teus reais amigos é que te seguram, que vão lá te sustentar. Porque aí é que você vê a questão prática daquilo que você está precisando. Nunca me esqueço, eu tinha trocado de igreja, o pastor da minha igreja chegou para mim e falou o seguinte: você está precisando de alguma coisa, Walter? E eu estou falando de coisa prática, você precisa de grana? E aí minha cunhada já tinha me ajudado e falou, não preciso, pastor, obrigado. Né? Por enquanto está tranquilo, mas se eu precisar, que bom eu poder saber que eu posso contar contigo. Né? E explique o que aconteceu para a sua família. Né? Na medida do possível, seja o mais transparente possível. Tem uma história muito legal que no início da minha carreira, que é o Seu Jorge. Muito rapidinho, o Seu Jorge era um funcionário, eu comecei como programador, segunda semana de trabalho, o chefe do meu chefe me chamou para uma reunião, ele entrou na sala, olhou para a sala, não vai dar para ser aqui, me levou para o banheiro. Falei, ai, Jesus, para o banheiro? Eu já pensei tudo, que tu pode estar pensando aí também. Falei, o que esse cara quer? Aí foi, ele falou, cara, é o seguinte, eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz. Aí eu falei, ai, no banheiro. Aí piorou a situação. Mas não era isso. Era o quê? Eu falei, cara, o teu chefe eu vou ter que mandar embora. Eu vou ter que mandar embora porque o cara é um baita de um vagal, o cara não faz absolutamente nada. E nessas 2 semanas de trabalho eu vi que acho que tu pode segurar a onda. Então eu quero te fazer uma pergunta. Segura a onda até a gente contratar alguém mais experiente? Era tudo que eu queria, né? Moleque novo, falei, claro que sim. Né? E lá foi ele. Chamou o cara, pum, o Seu Jorge, mandou o cara embora. Mandou o cara embora, etc. E tal. Passou o tempo, contrataram outro chefe e tudo mais, eu fui crescendo na carreira, né? E um belo dia eu toco o telefone. 1 ano depois, toco o telefone. Rim, por favor, eu queria falar com o Jorge tal. Jorge? É, o Jorge tal. Pô, não tem nenhum Jorge aqui. Ah, não tem nenhum Jorge? Não tem nenhum Jorge. Mas ele não trabalha aí? Não. Esse Jorge? Ah, esse Jorge. Não, faz 1 ano que ele não trabalha mais aqui. Ah, faz 1 ano que ele não trabalha mais aí, muito obrigado. Pum, baixou o telefone. 1 ano tinha se passado, sem eu falar com o Seu Jorge desde o acontecimento, eu recebo essa ligação. No dia seguinte, o Seu Jorge está lá, batendo a porta, querendo explicações. Por que eu tinha dito que ele não tinha dito para a mulher dele que ele não trabalhava mais na empresa passado 1 ano. Eu não acreditei nisso. Ou seja, o cara escondeu. Seja transparente. Você tem que ser transparente. Até para os filhos, eles precisam entender. Para que você possa até repactuar a sua vida. Né? Nisso eu concordo com Darwin. Né? Mas só nisso. Né? Que quem mais rapidamente se adapta, né, é o que vence, não necessariamente o mais forte. Né? Pode passar? Né? Se você precisar, tire um tempo, viaje. Dê um tempo para você. Pode abrir todos. Até aí. Né? Meu cunhado está passando exatamente por isso agora. Semana retrasada, ele trabalhava numa grande multinacional, ela fez uma redução, né, e pum. E aí o que eu falei para ele? Cara, vem lá para casa, velho. Não vai ficar sozinho. Eu, ainda mais que eu sei que minha cunhada está pirando, né, e ele está bem. As contas para pagar, né? E ele está bem financeiramente, ele se preparou financeiramente, né? Pegou o fundo dele, não precisou nada, botou direto no investimento, etc. e tal. Eu falei, cara, sai de casa. Porque se tu for ficar em casa, tu vai ficar lembrando das coisas e vem, traz ela, vem lá para casa. E eles estão, abre aspas, acampados lá em casa. Né? Então, e está sendo um tempo fantástico, porque foi essa cunhada que me ajudou quando eu estava ruim. E agora eu posso ter a oportunidade de apoiar ela, né? Não financeiramente, porque eles estão bem financeiramente, mas nesse outro aspecto, que é o aspecto que é mais duro de você lidar. Né? Perdão, eu já falei, né? E compartilhe com os amigos. Isso que eu estou fazendo aqui agora. Né? Claro que você tem que passar, depois do perdão, por um processo de cura. Né? Pode abrir? E aqui eu acho que é o ponto mais importante, né? Que é, talvez,
por trás disso tudo, Deus pode transformar essa situação num novo começo e num começo diferente. Algumas vezes, algumas coisas precisam acontecer na nossa vida, a gente pegar, né, e ser atropelado por uma bicicleta, né, para que a gente mude a carreira. Né? Tem a história muito clássica que a gente conta na administração, que é do monge com um aprendiz, e o último grande, né, aprendizado que o monge diz para o aprendiz vai naquela vila bem pobre, e lá onde tem aquela família bem pobre, né, eles têm uma vaca. Ah, sim, eu sei qual é a família, é a vaca que sustenta toda a família. Pois é, pega essa vaca e atira morro abaixo. Né? Mas como? Mas ele, obediente, vai lá e atira a vaca, e aí se separa monge do aprendiz. Anos depois, com dor na consciência, ele vai, né, pedir perdão para a família, porque ele tinha feito uma coisa que o mestre dele mandou. E aí ele descobre, né, que aquela família, porque a vaca foi para o brejo, tinha mudado a sua vida, descobriu que não precisava depender só da vaca. E se tornaram os fazendeiros da região, plantaram lá e acabaram enriquecendo e crescendo e prosperando. Então, muitas vezes, por trás de uma situação dessas, abre-se um novo horizonte que você não estava preparado, ou pior do que isso, você não te dava oportunidade e você te limitava pela situação, porque você está com a tua carreira, você está fazendo isso, você está fazendo todas as coisas todos os dias, não era bem o que eu queria fazer, mas então aproveite esse momento, entenda que esse momento por trás de uma dificuldade pode ser um momento que Deus pode reverter a situação e te abençoar, e talvez tenha uma bênção disfarçada atrás disso. Pode passar, e aqui a gente está encerrando. E a questão mais importante de todas, o plano mais importante de todos, que eu acho, para a vida de todos nós, é esse plano aqui. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e você perder a sua própria alma? De todo plano que a gente possa ter para a nossa carreira, eu acho que esse daqui é o plano de carreira profissional para o próximo milênio. Porque você não vai viver para sempre. O seu trabalho vai passar. Tudo vai passar. E tudo que você faz hoje aponta para a eternidade. E o que vai ser na eternidade? Você ganhou, você foi presidente do Brasil, você foi presidente da Petrobras? Não. Né? Agora não. Você teve uma baita de uma carreira, você influenciou milhares de pessoas. Cara, há 200 anos atrás teve gente assim que hoje nós não sabemos o nome dessas pessoas. O que importa é a eternidade. Ganhou o mundo inteiro. Essa palavra de Jesus sempre marcou muito forte para mim. Que adianta o homem inteiro, né, o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Né? Pode passar. Né? O mais importante de todos os planos, né, é você passar por qualquer situação com Deus. Né? E nesse contexto, eu vou te dizer, oração realmente faz toda a diferença. Oração funciona. Quer você seja católico, protestante, espírita, você orar a Deus e clamar a Deus, meu amigo, é como se você pegasse um trem e colocasse na frente de um Fuquinha. Quem você acha que vai ganhar? Deus responde às orações. Né? Isso foi uma coisa muito presente nesse processo todo que eu passei. Né? 2 semanas depois, o meu colega me chamou para trabalhar com ele, mas o primeiro contrato só fechou 4 meses. E aí aquela angústia, né? Porque foram 3 meses eu ali esperando. 3 meses esperando, e vai fechar e não vai, e vai fechar e não vai, e aquele troço todo. E eu nunca vou me esquecer, um belo dia, né, eu orando, buscando a Deus, eu claramente tenho a percepção, né, de uma frase que veio na minha cabeça, que é: acabaram as tuas férias, te prepara. Eu falei para minha esposa: amor, acabou as férias. Tem uma percepção no meu coração que Deus está me dizendo que tempo de férias já era. Ela olhou: graças a Deus, porque eu não aguento mais você aqui dentro de casa. Como o marido dentro de casa incomoda. Eu falei: tá bom, é isso que eu precisava ouvir mesmo. Pode passar. Deus sempre tem o melhor para a gente. Esse texto aqui é muito bacana porque ele diz isso: sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês. Planos para fazê-los prosperar e não para causar danos. Planos para dar a vocês esperança no futuro. Deus consegue reverter uma situação difícil numa situação melhor do que a situação que você estava anteriormente. Eu não creio que Deus seja o causador, foi lá, ele te desempregou porque queria isso. Mas ele transforma, sim, as situações.
né? E dentro disso eu tinha, acho que pode passar, né? O fim da história, né? O que aconteceu com o fim daquela história, né? Que a gente contou dos amigos, etc. e tal, que estavam lá e foram para a guerra. Esse pessoal também é bíblico, né? É Daniel e os seus 3 amigos. Eles eram 4 amigos. E ele se tornou, Daniel, vice-presidente de 4 governos diferentes, né? Foi o VP de 4 reinos diferentes, sendo que um desses reinos era um dos filhos, né, do Artaxerxes, aquele cara, o malvadão, né? E isso era humanamente impossível. Um cara que era conselheiro de rei virar conselheiro de um outro rei inimigo, que ele tinha terminado todo o alto escalão. Normalmente é isso que, inclusive, nós fazemos quando a gente entra numa empresa. A gente olha o primeiro escalão da empresa e manda embora. Por quê? Porque ele está viciado com o anterior. Eu, como consultor, muitas vezes falo isso. Quem é que é? Mapeia os caras. Os caras que não estão alinhados contigo, meu amigo, não pensa muito. Manda embora. Por quê? Por causa de uma questão de identidade. É isso que normalmente acontece, né? Então, ele não. Esse, Daniel, porque ele servia a Deus, a esperança dele estava em Deus, e ele passou a ser conselheiro de 4 reinos diferentes, né? Pode botar o último slide, né? Pessoal, queria agradecer imensamente, né, a oportunidade de poder compartilhar um pouco com vocês da minha experiência e de tudo. Tem os meus contatos aqui, se alguém quiser bater papo ou trocar alguma ideia, né? Desculpa pelo tempo, a gente avançou bastante, o Kleber está nervoso, né? Eu disse que eu ia, né, me vingar, mas foi ótimo. Obrigado, né, por vocês poderem me assistir aí e ouvir e terem paciência de ouvir todo esse tempo. E eu espero que eu possa ter, de alguma maneira, ajudado um pouquinho mais na carreira de cada um. Muito obrigado. In the highest, let our King be lifted up. Hosanna.